Boa noite, irmãos e amigos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, meus irmãos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor. Nesta noite, nós queremos fazer uma breve meditação na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Meus amados irmãos e amigos, a igreja em Tessalônica, ou dos Tessalonicenses, foi fundada pelo apóstolo Paulo. E zeloso como Paulo era pelo seu ministério, ele visitava as igrejas, as quais ele fundava, mas também escrevia cartas, epístolas, com o propósito de exortar, de encorajar, de ensinar aquelas igrejas. Eis aqui uma passagem bíblica desta carta do apóstolo Paulo, endereçada à igreja dos Tessalonicenses. Mas por que será que Paulo fez esta afirmação? Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Por que será? Qual o propósito, ou quais os propósitos que Paulo afirmou estas palavras aos Tessalonicenses? Por que será que Paulo escreveu esta carta àquela igreja? Alguns estudiosos dizem que Paulo escreveu esta carta àquela igreja para louvá-los pelo seu desenvolvimento espiritual. Aquela igreja dos Tessalonicenses realmente tinha crescido espiritualmente. Paulo chega a dizer no capítulo 1 que a fé dos Tessalonicenses havia sido conhecida em todos os lugares. Segundo comentaristas, dizem que bastava alguém contar a história dos Tessalonicenses que as pessoas se convertiam a Jesus. Então, foi uma igreja que se desenvolveu espiritualmente. Mas Paulo também escreveu esta carta para consolá-los em suas perseguições. Haja vista que aquela igreja estava enfrentando uma grande perseguição. Mas também Paulo escreveu esta carta para que aquela igreja fosse encorajada a permanecer firme na fé. Então, esses são alguns motivos pelos quais Paulo escreveu esta carta àquela igreja, pelos quais ele afirmou estas palavras àquela igreja: Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Meus amados irmãos, neste versículo bíblico nós encontramos aqui uma constatação. E a constatação é a ação do inimigo das nossas almas. É a ação do diabo, de Satanás, que está sempre à espreita dos crentes no Senhor Jesus. E na verdade, é o que acontecia com aquela igreja. O diabo se utilizava dos sistemas político e religioso da época que perseguiam a igreja, na tentativa de esmagar, de frustrar a fé dos crentes no Senhor Jesus. O que hoje também acontece, as situações que um crente pode estar vivenciando, o inimigo se utiliza delas para tentar o crente, para perturbar o crente, para tentar desestabilizar o crente, para confundir o crente no Senhor Jesus. Situações como enfermidades, injustiça, ofensa, desemprego, consequências dos seus próprios erros, são situações que o diabo costuma usar para tentar desestabilizar, para tentar mostrar a um crente que a sua situação não tem mais saída, não há mais solução,
não há mais esperança. O diabo se utiliza dessas coisas para tentar dizer: eis aí o seu fim. Pode ser, meu prezado irmão, minha prezada irmã, que você esteja sendo neste momento tentada pelo inimigo por algumas coisas que nós citamos aqui e que podem estar acontecendo na sua vida. Mas eu quero que você atente bem para o que diz a palavra, que diz: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. Não tem situação alguma, não tem adversidade alguma que o diabo possa triunfar sobre a sua vida. Você que é crente em Jesus, é servo de Deus, é filho de Deus, não haverá nenhuma situação, não haverá nenhuma circunstância em que o diabo será vitorioso, triunfante sobre a sua vida, porque você está guardado no poder de Deus, e o Senhor vai guardar você dos ardizes, das malícias, do engano do diabo, do engano de Satanás. Você está guardado, você está guardada nas mãos do Senhor. Nenhum desespero enviado por Satanás há de tomar o seu coração, a sua mente e a sua vida. Mas você, meu prezado ouvinte, que ainda não tem Cristo como Salvador, precisa entregar a sua vida a Jesus, para que possa estar guardado, protegido do maligno, do diabo, o inimigo das vossas almas. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja firmado nesta palavra, no caminho do Senhor Jesus, independente da situação que você esteja enfrentando e que o diabo tem tentado lhe perturbar. Lembre-se do que diz aqui a palavra do Senhor. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, e guarde a palavra no coração. Amém.